Olá pessoal, sou o Thiago Garcia. É um prazer estar aqui com vocês no Congresso Online sobre hipnose neurosensorial. E hoje vou falar para vocês sobre como a hipnose neurosensorial me ajudou a tratar um problema que eu tinha de fobia de avião. E tenho certeza que também pode ajudar em diversos tipos de fobias. Existem dezenas de tipos de fobias. E com certeza a hipnose é uma ferramenta muito útil no tratamento de fobias. E a hipnose neurosensorial pode potencializar essa ferramenta que já é muito eficiente, que é muito eficaz. Bom, como vocês podem ver aqui, eu sou cineasta e neurocientista. Eu estou me formando agora na pós-graduação de Neurociência e Comportamento da PUC do Rio Grande do Sul. Esse é meu site, thiagogarcia.net. E também sou diretor do primeiro documentário sobre hipnose no Brasil, o Hipnose Muito Além do Mito, que tem como convidado o Dr. João Oliveira, como uma das principais pessoas da hipnose do Brasil e no mundo. Vamos lá, então. Hipnose neurosensorial e fobias, né? Como a hipnose neurosensorial pode ajudar no tratamento de fobias, mas antes a gente vou dar um panorama do que seria a diferença entre o medo e uma fobia. Porque muita gente tem essa confusão, né? Muita gente não sabe o que é isso. Bom, o medo é uma resposta natural e saudável que todos nós temos, né, em relação ao perigo. É um instinto de sobrevivência projetado para nos ajudar a evitar e escapar de situações que são ameaçadoras. A gente tem um sistema que é inconsciente, que é um sistema que a gente chama de sistema límbico, que causa uma reação de luta e fuga, que é ativada pela nossa amígdala cerebral. Não é amígdala aqui não, é amígdala cerebral. O que acontece? Quando a gente está caminhando em algum lugar, a gente vê um cipó, por exemplo, uma corda, por exemplo. O nosso cérebro, quando ele tem aquela imagem, ele recebe aquela imagem através do nosso sentido, que no caso é a visão, ele não quer saber se é uma cobra ou não, se é uma corda ou não, se é um cipó ou não. A nossa reação instintiva é de fugir. Aí você libera cortisol, se libera adrenalina, causa essa reação de luta e fuga. A maioria das pessoas não vão querer lutar com a cobra, elas vão fugir dessa situação. E a partir desse momento, pode ser que alguma pessoa tenha uma fobia de cobra por causa dessa reação que é automática. Não é uma coisa consciente. E as fobias podem surgir de eventos traumáticos como esse, entretanto, são diferentes do medo. Para começar, as fobias são muito mais intensas do que os medos e podem causar ansiedade severa e ataques de pânico em algumas pessoas. Depende da situação que a pessoa vivenciou, depende do agente fóbico, né? Pode ser um grilo, pode ser um sapo, pode ser uma cobra, pode ser um avião, né? O medo de voar, a aerofobia, que é um problema que eu convivi durante muitos anos e que a hipnose me ajudou a acabar com esse problema. Hoje em dia eu consigo voar de avião sem nenhum problema, graças à auto-hipnose e à hipnose neurosensorial, porque potencializou muito esse processo terapêutico. As fobias se desenvolvem quando alguém tem um medo exagerado ou irreal em torno de uma determinada situação ou objeto. Como eu falei para vocês, pode ser um sapo, pode ser uma cobra, pode ser um grilo, pode ser um avião. Tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que tem medo de altura. São milhares, assim, a grosso modo, né? Brincando, assim, são milhares de tipos de fobia, não são milhares, mas existem dezenas de tipos de fobia e que algumas são muito disfuncionais, provocam disfuncionalidade na vida da pessoa, como, por exemplo, a pessoa que tem medo de andar de elevador. Se ela mora num prédio, ela vai ter que ficar subindo e descendo escada todo dia e vai dificultar a vida dela. E é exatamente o que está escrito aqui embaixo. Se essa situação ou objeto é comum no dia a dia, a fobia pode restringir a vida de uma pessoa, impedindo-a de fazer o que deseja, causando muito sofrimento. Muitas fobias existem em nosso inconsciente e são respostas aprendidas. Voltando a falar sobre a questão da cobra, ou da corda, ou cipó, que pode ter sido agente fóbico de uma pessoa. Tem gente que tem medo de aranha, enfim. Existem vários tipos de fobias. E muitas delas são inconscientes, como está escrito aqui, e através da hipnose a gente consegue
desaprender essa reação automática que levou a gente a ter esse tipo de fobia, a ter esse medo exagerado que muitas vezes pode levar a gente a sofrer bastante, se a gente tem contato com esse agente fóbico durante o nosso dia a dia. Então, o que acontece? A hipnose pode ajudar essa pessoa a desaprender essa reação automática ao medo. Se a pessoa passou por esse evento traumático com qualquer tipo de animal ou situação, isso gerou uma fobia, através da hipnose, a gente consegue desaprender essa reação automática, aumentando a exposição da pessoa a esse agente fóbico. E, com o tempo, aliviar a ansiedade associada a esse problema. O tratamento de fobias tem sido uma das áreas mais encorajadoras na psicoterapia nos últimos anos. Abordagens tão diversas como a logoterapia, a terapia cognitiva comportamental, a dessensibilização sistemática progressiva e a hipnose têm sido utilizadas com bons resultados. Isso é comprovado, inclusive, pelo livro Trance and Treatment, do Dr. David Spiegel e do pai dele, Herbert Spiegel, que são psiquiatras da Universidade de Stanford. Eles escreveram um livro que eles fizeram várias pesquisas comprovando que a hipnose é uma ferramenta muito eficaz associada a diversos tipos de terapias, como essas que estão exemplificadas aqui: a logoterapia, terapia cognitivo comportamental, dessensibilização sistemática progressiva e a hipnose, utilizadas com essas abordagens, potencializa esse processo terapêutico. Então vamos lá, entendendo as fobias de um modo mais amplo. A fobia é um transtorno de ansiedade. Frequentemente você sentirá os sintomas ao entrar em contato com um agente fóbico. Mas para algumas pessoas os sintomas podem surgir simplesmente ao pensar a respeito. Quando você encontra a origem da sua fobia, é provável que se sinta extremamente assustado, nervoso e ansioso. Você também pode sentir sintomas físicos de medo e ansiedade, como tontura, desmaio, pode suar frio, pode ter o batimento cardíaco acelerado, palpitações, náusea, tremores e sensação de mal-estar na região do estômago. Eu, por exemplo, tinha um medo absurdo de avião. Isso acontecia comigo. Antes de eu viajar de avião, quando chegava uma semana antes do voo, eu já começava a ficar ansioso. Quando eu ia fazer a mala, indo para o aeroporto, então, eu já ficava, caraca, vou ter que passar por aquilo tudo de novo, de viajar horas e horas. Geralmente os voos que eu pegava eram bem longos. Voo para a Austrália, voo para os Estados Unidos, voo para a África. E sempre era uma tortura só de lembrar de que eu teria passar por aquela situação, né? Para mim era bem estressante. As fobias geralmente são divididas em duas categorias: as fobias específicas ou fobias complexas. Vou falar primeiro sobre as fobias específicas. Elas também são conhecidas como fobias simples. E esse tipo de fobia tende a se concentrar em um objeto, animal, situação ou atividade específica. Elas tendem a se desenvolver em nossa juventude e inclusive na infância também, é bem comum. Elas tendem a se desenvolver em nossa juventude e podem se tornar menos graves à medida que envelhecemos. Exemplos de fobias específicas incluem as fobias de animais, essas que eu já abordei aqui anteriormente, como aranhas, cobras ou cães. Fobias ambientais, como, por exemplo, de altura, de germes ou águas abertas no mar, né, num rio, num lago. Situacionais, como, por exemplo, de voar ou visitar o dentista ou qualquer tipo de médico. Fobias corporais, como injeções, tomar injeções, vomitar ou fobia de sangue. Fobias sexuais, como, por exemplo, o medo de contrair uma infecção sexualmente transmissível ou ansiedade de desempenho, o desempenho sexual. A pessoa tem a fobia da relação sexual porque ela tem medo de como vai ser o desempenho dela no ato sexual. E outras, né, como de certos objetos, itens alimentares, enfim, são diversos tipos de fobias. E essas fobias específicas, a gente consegue saber qual é a situação ou objeto que causa esse medo exagerado. As fobias complexas. Essas fobias geralmente envolvem mais atividades cotidianas e podem impactar a vida de uma pessoa mais do que as fobias específicas. Elas tendem a se desenvolver quando somos adultos e derivam de uma ansiedade profundamente enraizada em relação a uma situação
ou circunstância específica. Às vezes, as fobias complexas continuam por muitos anos. E alguns exemplos incluem a agorafobia e a fobia social. A agorafobia, para quem não sabe, é um medo de sentir medo. E aí pode ser medo de ficar sozinho em casa, ou medo de ficar em lugares abertos. Enfim, alguma situação que você não sabe qual é, mas que você tem medo de sentir o próprio medo. Isso é o que a gente define como agorafobia. A hipnose no combate às fobias. A terapia com hipnose, por outro lado, utiliza o estado hipnótico para ajudá-lo a explorar sua fobia com mais profundidade. Você será guiado pelo terapeuta para se colocar em um estado de tranquilidade e relaxamento, mesmo quando confrontado com o objeto de seus medos. As fobias muitas vezes funcionam em um nível inconsciente, como eu já falei também anteriormente. Isso significa que não importa o quanto digamos a nós mesmos que a causa fóbica não é uma ameaça à vida, nossas mentes e corpos ainda assim reagem com medo. Então não adianta você chegar para a pessoa e falar, diga para si mesmo, eu não tenho medo, e colocar o agente fóbico, seja uma aranha, enfim, uma barata, perto da pessoa, porque ela vai estar dizendo aquilo da boca para fora, mas aquela emoção não foi ressignificada. E é nisso que é nessa ressignificação, nesse reframing da pessoa entender, analisar a situação por um outro lado, por um outro enquadramento, que faz com que a emoção seja ressignificada e que aquele medo que é automatizado, que é inconsciente, ele consegue ser mudado. Essa é a grande vantagem da utilização da hipnose na terapia. Vou beber uma aguinha aqui. Vamos lá. O processo terapêutico consiste muitas vezes em colocá-lo em um estado hipnótico com uma profunda sensação de relaxamento. O seu terapeuta explicará isso e você estará no controle o tempo todo. Então, para a pessoa que não desconhece da hipnose, não sabe como essa ferramenta é utilizada, você não vai ficar inconsciente, você não vai fazer nada que você não queira, você vai estar no controle o tempo todo. E se você não tem certeza de onde veio a sua fobia, você pode passar algum tempo tentando descobrir a sua origem e lembrar do evento que desencadeou, se houver esse evento que desencadeou essa fobia. O seu terapeuta, a partir de então, passa a usar diferentes técnicas para ajudar e mudar a sua resposta. Frequentemente, isso envolverá um gradual confronto com sua fobia, enquanto está em hipnose, em um estado calmo e relaxado. A fobia de voar, no caso chamada de aerofobia, que era uma fobia que eu tive durante muitos anos. Eu vou explicar para vocês mais ou menos também como aconteceu isso. Como eu vou voltar até o slide aqui, eu consegui descobrir, né, eu sabia porque eu tinha esse problema, o evento que desencadeou essa fobia, que foi uma turbulência que eu peguei quando eu tinha 9 anos de idade, voltando dos Estados Unidos. Foi uma turbulência muito forte, que as aeromoças, né, a tripulação chegou a chorar, algumas pessoas, foi um pânico generalizado, e eu tinha 9 anos de idade. Então, a partir dessa idade, desde os 9 anos de idade até os 30 e poucos anos, até os 32 anos, se não me engano, eu tinha um medo absurdo de viajar. Eu viajava o mundo inteiro, porque eu fazia filme de surf, e eu precisava viajar para lugares remotos, para continentes diferentes. E toda vez que eu viajava, eu não conseguia relaxar um segundo. Eu pegava voos de 9, 10, 12 horas e não conseguia dormir, por exemplo. Então, além da viagem em si ser muito estressante, ser muito chata, né, em alguns casos, eu ainda ficava com esse débito de sono, porque eu não dormia em nenhum momento. Então, quando você está indo para o oeste ainda, né, indo em direção à África, Austrália, aí o dano é muito pior. Quando você voa para o leste, é mais tranquilo, né, porque é como se você estivesse apenas tendo que dormir um pouco mais tarde, o que é mais fácil do que você ter que dormir mais cedo. E a aerofobia, esse medo é o ter medo de voar, que é uma coisa bem frequente e que pode interferir nas férias pessoais, em viagens de negócios. Isso pode levar pessoas a evitar planos de carreira que envolvam viagens, ou até mesmo perder férias em famílias no exterior. Pessoas deixam de viajar porque tem medo de avião. Eu conheço uma pessoa
no caso muito famosa, que ela só vai ela não pega nenhum voo, e quando ela tem que trabalhar e ir para São Paulo, ela só vai de carro. Nem para ir para São Paulo pegar uma ponte aérea em um voo de 40 minutos, essa pessoa não vai. E existem muitos aspectos do voo que podem levar a sentimentos de ansiedade, incluindo medo de ter um ataque de pânico, medo de cair do avião, claustrofobia, estar fora de controle ou até mesmo o medo de um ato terrorista. E não é apenas no avião que a ansiedade se instala. Se você tem medo de voar, qualquer coisa, como chegar a um aeroporto ou até mesmo pensar em entrar em um avião, pode desencadear esses sentimentos de ansiedade. É importante observar que nem todos sofrem de medo de voar. É importante observar que nem todos que sofrem medo de voar experimentarão a mesma quantidade de sofrimento. As experiências podem variar desde uma leve ansiedade antes de voar ou até mesmo um estado de terror que pode impedir uma pessoa de entrar no avião. Eu já cheguei a atender uma pessoa que ela tinha medo de, no caso, andar de helicóptero. Ela passou por um problema, um evento traumático, que fez com que ela tivesse uma fobia depois disso de entrar no helicóptero, por exemplo. E a partir de um protocolo para tratamento de fobia com hipnose, ela já teve uma evolução absurda. E em poucas sessões ela conseguiu voar novamente com segurança e sem esses sintomas exagerados de ansiedade. E os sintomas aqui incluem sudorese, boca seca, ataques de pânico, visão embaçada, batimento cardíaco acelerado e náusea. Bom, o que causa o medo de voar? O medo de voar é um medo aprendido, que pode ter origem na infância, como foi o que aconteceu comigo, ou pode ter se desenvolvido após sofrer uma experiência ruim, como uma turbulência forte, ou o avião fazendo um pouso de emergência, por exemplo. É importante ter em mente que ter medo de voar pode não ser apenas uma fobia única. Ela também pode resultar de outros medos e fobias, como a claustrofobia, medo de altura, ou agorafobia, que seria esse medo de sentir o medo. Se você conseguir identificar o que desencadeia sua ansiedade, você já deu o primeiro passo para superar o medo. E uma maneira bem sucedida de superar as fobias, que é muito comum, é a exposição aos temidos gatílicos, que seriam os agentes fóbicos. É importante lembrar que evitar o agente fóbico mantém sua fobia viva e intensa. Com medo de voar, geralmente é observada a ansiedade antecipatória, que é o medo experimentado na expectativa de voar. Qualquer tratamento bem sucedido ajudará os passageiros temerosos a controlar essa ansiedade antecipatória, não só antes do voo, mas também durante o voo. Vamos lá agora então explicar o uso da hipnose na aerofobia. E esse tratamento, o uso da hipnose, estou dando aqui o exemplo da aerofobia porque é um tipo de fobia muito comum, esse medo de voar. São vários brasileiros que têm esse medo de voar, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro muitas pessoas passam por esse problema. Ainda que muitas ainda consigam embarcar, a ansiedade que elas possuem chega a ser quase generalizada. E muitas pessoas tomam calmantes, tomam ansiolíticos, né, para poder passar por essa experiência como uma experiência menos traumática, menos danosa, né, para si mesmo. Tomam remédio para dormir, tomam bebidas alcoólicas para relaxar, enfim, cada pessoa utiliza um método diferente. E um método popular de tratamento para o medo de voar é a utilização da hipnose com diversas técnicas psicoterápicas, que têm como objetivo mudar os nossos pensamentos e comportamentos associados ao voo, tornando uma experiência mais positiva, sendo capaz de fazer o indivíduo reavaliar a reação que a mente inconsciente cria, ajudando-o a recuperar o controle sobre o medo e sentir-se mais à vontade quando surgem os sentimentos de ansiedade. A fobia de voar é um dos tipos mais comuns de fobia. E a estratégia de tratamento é facilmente adaptável a outras situações fóbicas, pois envolve elementos cognitivos e comportamentais. O elemento cognitivo envolve assumir um novo ponto de vista em relação à situação temida, os aspectos dissociativos e relaxantes do estado hipnótico são usados comportamentalmente para reforçar a mensagem cognitiva e dar ao paciente uma sensação de domínio, fazendo esse confrontamento com a ansiedade.
E aí, como é que o terapeuta vai fazer esse processo? Como vocês viram, o tratamento para o agente fóbico, eu estou dando aqui o exemplo do avião, mas ele é o mesmo tipo de protocolo que pode ser utilizado para diversos tipos de fobias. E aí o terapeuta ele vai pegar essa história clínica com questionário de anamnese, que é respondido pelo paciente. O paciente cliente vai falar para ele quando surgiu essa ansiedade, como ele associa essa ansiedade. Isso se tem um evento inicial que a pessoa se lembra. Muitas vezes ela nem sabe por que ela tem medo disso, porque foi uma coisa que aconteceu na infância, né? Muito criança, e ela nem tem a memória de como isso aconteceu. E o terapeuta ele faz a hipnose com a pessoa e depois ele ensina a pessoa a se induzir a hipnose alcançando o estado hipnótico. Seria ensinar o paciente, o cliente paciente, a fazer a auto-hipnose, para potencializar o processo. E relacionado ao medo de avião, esse medo de voar pode existir inconscientemente como uma luta contra o avião, o que é um absurdo. E a pessoa com fobia pode corrigir esse equívoco sentindo-se flutuando com o avião durante o voo. Em vez dela tentar lutar contra o avião durante o voo, ela vai se sentir bem flutuando com ele. E pode ser uma estratégia para fazer com que essa fobia desapareça. E todas as ferramentas humanas, não só o avião, elas são utilizadas como extensão do próprio corpo. Uma faca, um martelo, um carro, ou o próprio avião, é uma ferramenta. Então, essa falta de controle que a pessoa acredita que ela está passando por estar voando, ela pode ser ressignificada através dessa forma, entendendo o avião como uma ferramenta e que é uma ferramenta que é extensão do seu próprio corpo. Você não precisa lutar com ele, que um absurdo, é algo irracional. O sujeito pode fazer essa alteração do seu pensamento, mudando o seu medo para uma sensação boa, sentindo-se flutuando com o avião. Ao fazer isso, essa pessoa está ignorando e dissolvendo a luta que antes tinha com ele. E, como consequência, ela vai dissolvendo o seu próprio medo. A eficácia da terapia com hipnose no tratamento de fobias. E aí eu vou pegar alguns estudos relacionados ao tratamento da hipnose, ao tratamento de fobias com hipnose, dos pesquisadores Richard Van Dyke e Philip Spinhoven, que revelaram que a hipnotizabilidade faz uma mediação da relação da despersonalização em pessoas com fobias, especialmente entre as pessoas que são mais hipnotizáveis, o que sugere que as pessoas com fobia são uma boa população para se tratar com hipnose, ou seja, o que eles perceberam é que as pessoas que têm uma fobia, né, muito forte, elas são pessoas também que geralmente são altamente hipnotizáveis. E por isso a hipnose é uma ferramenta muito útil para se tratar essa população, as pessoas fóbicas. Outro pesquisador, o David Kraft, ele analisou estudos de caso que utilizaram a hipnose no tratamento de fobias e os mesmos tendem a cair em duas categorias distintas. São estudos que envolvem uma investigação e descobertas de insights sobre a origem do transtorno, ou seja, a hipnose vai ser utilizada para tentar descobrir como surgiu a fobia, e estudos que trabalham em linhas comportamentais, com maior foco em estratégias de enfrentamento e uso da desensibilização sistemáticas e imagens emotivas. No entanto, existem alguns estudos que utilizam uma combinação dessas abordagens, ou seja, o terapeuta vai fazer tanto uma investigação de como surgiu a fobia, assim como vai utilizar a hipnose nesse enfrentamento, nessa dessensibilização sistemática. Vamos falar agora um pouco sobre as fobias de animais. As fobias de animais foram tratadas por uma variedade de abordagens, desde a dessensibilização sistemática tradicional à terapia de exposição da realidade virtual. Poucos artigos explicaram como a hipnose pode ser utilizada no tratamento desse subtipo. Muitas vezes a origem da fobia de um animal ou inseto é na infância. E há exemplos na literatura que mostraram que a fobia animal pode ser tratada com sucesso usando hipnose. Mais uma vez, estou pegando aqui um trecho de uma pesquisa do David Kraft, que verificou que um estudo de caso em que uma abordagem de tratamento que consistia amplamente
em dessensibilização, que é expor a pessoa ao medo que ela tem, e ancoragem na hipnose, mas sem qualquer tentativa de reenquadrar o evento traumático, nem usar imagens positivas de lugar seguro. O processo, embora bem sucedido, levou uma quantidade de tempo muito maior, no caso 46 sessões, enquanto que casos que utilizaram técnica de reenquadramento foram tratados com poucas sessões, ou até mesmo com uma sessão. Ou seja, algumas abordagens de tratamento que só consistiam em dessensibilização, que é expor a pessoa àquele tipo de problema, né, aquele tipo de agente fóbico, mas não fazer uma ressignificação, um reenquadramento desse evento traumático, apesar deles funcionarem, o tempo era muito maior. Como vocês podem ver, quando você fazia simplesmente a dessensibilização, às vezes demorava 46 sessões, enquanto que se utilizava reenquadramento, que a pessoa tem uma ressignificação em relação àquele problema que ela vivenciou, isso podia ser resolvido em poucas sessões, ou até mesmo com uma sessão. Vocês vão ver um vídeo aqui que está aqui nessa aula de hoje de fobia, um vídeo que eu fiz com dois amigos meus, com a Bia Arantes e com o Giovanni, que a Bia tinha medo de sapo e o Giovanni tinha fobia de sapo, e o Giovanni fobia de grilo. E com uma sessão, em poucos minutos, eles já ressignificaram esse agente fóbico e conseguiram ter uma vida normal hoje em dia. Voltando ainda ao David Kraft, de acordo com ele, é recomendado que se a dessensibilização sistemática for utilizada com hipnose, deve ser pelo menos combinada com a exposição ao vivo, que seria, no caso, a pessoa que tem medo de aranha. Aos poucos, ela mostrar uma aranha para a pessoa e a pessoa ir sendo confrontada com o medo que ela tem. A exposição de imagem, que seria, mesmo que você não tenha aquele agente fóbico ao vivo, você mostra imagens dele, e aí, a partir daí você vai fazer uma reestruturação cognitiva, que daí pode aumentar a eficácia da terapia ainda mais. Muitas vezes, o reforço positivo e reenquadramento são técnicas muito importantes no tratamento, porque conforme a terapia avança, os pacientes são capazes de associar esse relaxamento e sentimentos positivos com o estímulo temido. É algo que eu fiz com a Bia e com o Giovanni. Eu ridicularizei a fobia que eles tinham, no caso da Bia, né, os sapos. Pedi para ela imaginar que os sapos estavam engraçados, isso já com ela no estado hipnótico. E ela é uma pessoa bem hipnotizável. Eu falei que eles estavam indo para uma festa, tipo indo para uma rave com colares fluorescentes, e ela começou a rir. Ela começou a achar aquilo engraçado. Então, eu transformei aquele agente fóbico em algo que era até positivo. E falei para ela que os sapos eram animais como outro qualquer, como um cachorrinho que ela gostava. Fiz uma comparação do sapo com algum tipo de animal que ela gostava, e com isso esse estímulo temido foi desaparecendo, porque ela conseguiu associar o relaxamento que ela teve quando ela foi exposta a esse sapo engraçado com o estímulo temido, e o medo dela foi se dissolvendo. Aí vou pegar agora mais dados de pesquisadores como Irving Kirsch, Guy Montgomery e Guy Saperstein, que descobriram que a utilização de hipnose, junto com a terapia cognitiva comportamental, aumentou substancialmente o resultado do tratamento para vários problemas, como obesidade, dor, entre outros. Ou seja, a hipnose utilizada junto com a terapia cognitiva comportamental, ela aumenta a eficácia de vários tipos de transtornos, como a ansiedade, né? E a fobia pode ser enquadrada como um transtorno de ansiedade, obesidade, dor, entre outros. Ou seja, a hipnose com certeza é uma ferramenta muito eficaz. A adição da hipnose à TCC ajuda o paciente em vários aspectos da terapia, como a reparação para exposição ao vivo, exposição de imagens, desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e reestruturação cognitiva. Além disso, os pacientes que usam a hipnose efetivamente desenvolvem um melhor senso de autoeficácia, que é conhecida por aumentar a autorregulação
está ligada a níveis psicológicos inferiores. O estado hipnótico não é usado apenas para reduzir a ansiedade e ajudar o paciente a reconhecer o antigo medo, mas também para colocar o antigo medo em uma nova perspectiva. Ela é encorajada a examinar a diferença entre uma probabilidade e uma possibilidade, e compreender essa emoção de forma que não seja mais opressora. E o paciente, percebe ter algo a que recorrer se ficar com medo, e é encorajado a se concentrar nos aspectos da situação que reforçam sua própria sensação de estar no controle. Por exemplo, quando uma pessoa percebe que um avião pode ser a extensão de seu corpo, ou reconhece que os cães preferem relações amigáveis com as pessoas. Ou seja, uma pessoa que tem medo de cachorro, você vai conseguir fazer uma reestruturação cognitiva e mostrar para ela que, apesar dos cachorros poderem atacar, eles preferem muito mais ter relações amigáveis com as pessoas do que serem agressivos. Algumas pessoas parecem especialmente responsivas a intervenções breves usando a hipnose para o tratamento de fobias. E embora as fobias tenham sido tratadas com sucesso por uma série de outras abordagens, o papel da hipnose como facilitador e acelerador da terapia é especialmente claro entre pacientes que apresentam sintomas fóbicos. As técnicas que usam a hipnose para tratar fobias merecem consideração primária, porque a cura geralmente é possível em uma ou duas sessões. Ou seja, mais uma vez, isso aqui são dados do livro Trance and Treatment, que eu já comentei com vocês, do Herbert e o David Spiegel, e eles falam que realmente as pessoas que são fóbicas, elas geralmente são pessoas altamente hipnotizáveis e que a hipnose sim pode ser utilizada e merece, inclusive, consideração primária, porque a cura pode ocorrer em uma ou duas sessões, ou seja, vai ser bem mais rápido através da hipnose. E a hipnose neurosensorial utiliza os canais sensoriais de uma forma mais diretiva, ou seja, o que a gente vai fazer? Além da gente colocar a pessoa no estado hipnótico para fazer essa ressignificação e essa dessensibilização em relação ao agente fóbico, a gente vai utilizar os estímulos sensoriais para fazer com que essa fobia seja dissolvida, que esse medo seja eliminado. E como a gente pode utilizar isso? As pessoas têm 3 tipos de estímulos que são preferenciais, né? O sinestésico, o visual ou o auditivo. Então a gente pode utilizar luzes, pode utilizar cheiros, sons, e quando usados diretamente e podem ser utilizados diretamente ou elencados pela sugestão. Você pode, por exemplo, dizer que uma pessoa se sinta segura quando ela sente o perfume da avó ou do avô, que ela ia para a casa do avô e da avó, ela sentia que ela estava num local seguro, num local tranquilo, um local que ela sentia a paz. Essa pessoa, você pode pegar esse perfume que ela sentia do avô e do avó e colocar ele na hipnose. Por exemplo, quando ela estiver indo viajar para pegar um voo. E aí ela vai ter essa ancoragem olfativa e vai fazer com que a pessoa se sinta calma, segura, porque aquele perfume, aquele cheiro já fazia com que ela se sentisse nesse lugar de paz, de tranquilidade, de segurança, no mesmo momento que ela estiver indo voar. Ou seja, você vai reforçar, você vai ancorar essa sensação, né, do cheiro do local seguro com o local de voar. Seria, no caso, o aeroporto, enfim, onde a pessoa vai pegar o avião, ou o helicóptero, o que quer que seja o agente fóbico dela. E dessa forma, os resultados podem ocorrer de forma mais rápida do que nos outros modelos de hipnose e aplicações, mesmo quando genéricas ou metafóricas. Elas alcançam um leque amplo de demandas. Ou seja, eu dei aqui o exemplo de cheiro, de perfume, mas eu fazia isso comigo quando eu tinha que viajar de avião. Eu escutava uma música que eu gostava para ir surfar, uma música que eu ficasse empolgado, uma música que me deixasse animado, que me deixasse instigado para fazer alguma coisa que eu gostasse, que causasse uma boa emoção em mim. Então, assim, quando eu entrava no avião, às vezes estava muito tenso, muito ansioso, eu pegava uma música que eu gostava e botava no headphone, né, para escutar. Aquilo, não fazia com que o medo sumisse, mas me ajudava a ter esse enfrentamento com
com o agente fóbico, que no caso seria o próprio avião, o próprio voo. E como falei para vocês, o sistema sensorial é composto na hipnose neurosensorial, a gente utiliza 4 sentidos, que seria a visão, a audição, o olfato e o tato. Ancoragem neurosensorial aromática ou olfativa. A ancoragem, nesse caso, é feita usando um perfume que seja da preferência do cliente-paciente. Como o olfato é um dos mais poderosos sentidos do ser humano, pode-se usar um cheiro para ancorar um estado emocional ou comportamento específico. Após uma indução profunda, o profissional elenca uma sensação que existe na memória do cliente-paciente e coloca o perfume nele no momento em que a vivência estiver mais presente. Isso pode ser aferido de várias formas diferentes. Agora, toda vez que ele sentir esse mesmo aroma de forma intencional, ou não irá surgir a mesma configuração emocional e comportamental elencada no processo de ancoragem. Que é o que eu falei para vocês nessa questão do perfume do avô e da avó, que evocava a pessoa a um local seguro, um local que ela se sentia em paz, se sentia calma e tranquila. Sons e frequências. Algumas frequências são capazes de modular o estado de consciência. Isso é muito usado na hipnose neurosensorial. Muitas induções e sugestões são gravadas para que o cliente-paciente use em casa enquanto dorme para acelerar o processo de resultados do tratamento. Mas são sons, entre parênteses, conteúdo, que causam maior surpresa. Usar, por exemplo, o som captado de um útero materno durante a gestação de um bebê durante toda a noite pode trazer grandes benefícios, pois ativa no inconsciente alguma parte de memória desse momento da vida e traz de volta uma sensação de segurança. Somente em raros casos onde a gestação da pessoa foi complicada, né? Ela teve algum problema durante a gestação, é que esse método pode ter resultados contrários. E aí, aqui, como eu falei para vocês, tem um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem. É um tratamento bem rápido de fobia com a Bia Arantes e com o Giovanni, em que eu estava gravando para o meu documentário, inclusive. E aí fiz o processo hipnótico com eles, e eles me falaram durante o processo hipnótico que eles tinham esse tipo de medo. E vocês vão perceber que em poucos minutos eles conseguiram, né? Eu consegui colocar eles num estado hipnótico que foi muito fácil essa ressignificação e essa dessensibilização em relação ao agente fóbico que eles tinham. No caso da Bia, o sapo, e no caso do Giovanni, os grilos. Vou passar aqui o vídeo para vocês assistirem. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a hipnose pode ser utilizada no tratamento de fobias. No vídeo que vocês vão assistir, eu fiz hipnose com 2 amigos meus, a Bia e o Giovanni. A Bia tinha medo de sapo, tinha fobia de sapo, e o Giovanni, fobia de grilos. E vocês vão perceber que em poucos minutos eu coloco eles em estado hipnótico e essa fobia desaparece. E eu vou explicar o porquê. No nosso cérebro há um mecanismo de luta e fuga, que é ativado quando a gente é confrontado com alguma situação que para o nosso cérebro coloca a gente em perigo. No caso da Bia, os sapos, e no caso do Giovanni, os grilos. Durante o estado hipnótico, a gente faz uma coisa que a gente chama de ridicularização do medo, do que causa esse tipo de fobia. Vocês vão perceber que eu falo que o sapo está engraçado para a Bia, falo que o grilo está engraçado para o Giovanni. Eles passam a enxergar esses animais de uma outra forma. E o que isso gera para a pessoa? Isso gera um reframe, um reenquadramento que faz com que a pessoa perceba que aquele animal é um animal como outro qualquer. E a partir desse reframing, desse reenquadramento diante dessa situação que leva a pessoa a ter fobia, ela pode, a partir desse momento, enfrentar esse medo e gerar uma dessensibilização, que a gente chama de dessensibilização sistemática progressiva. Ela vai se aproximando daquele medo, daquela coisa que gerava aquela fobia, no caso da Bia, o sapo, e do Giovanni, o grilo, até chegar um momento que ela simplesmente o ignora. Até o próximo vídeo. Assim, eu acho que é uma maneira bacana, igual resolver minha fobia de sapo, resolver coisas que são conexões cerebrais mesmo, e a hipnose consegue ajudar. Isso, agora eu quero que você imagine um sapo. Só que esse sapo, ele não está te dando nojo, não está te dando medo, não está te dando nada. É um sapo muito engraçado.
Imagina agora um sapo indo para uma night. Vários sapinhos indo para uma night, é muito engraçado. Tipo, ele tá com óculos escuros. São vários sapinhos indo para uma night de óculos escuros, de cordão, aqueles cordõezinhos de, fluorescentes, tipo de uma rave. Vários sapinhos indo para uma rave. Muito engraçado. E você vai vendo que o sapo é um animal como outro qualquer, como um cachorro, como um gato. E toda vez que você olhar para um sapo, em vez de ter medo, você vai olhar como um animal qualquer. Na verdade, você vai ter até certo carinho pelo sapo. Você vai ver um sapo e vai falar, pô, que animal bonito, que animal legal, ele é importante para a natureza, ele é importante na cadeia alimentar do ecossistema. E o medo que você tinha desaparece. Quando você olhar uma foto de um sapo, quando você vê um sapo ao vivo, você não vai ter mais medo nenhum. Só uma sensação de estímulo para um animal, como outro qualquer. Como se fosse um gato, um cachorro, qualquer outro animal que você goste. Quando eu contar até 3, você vai ver esses sapinhos indo para a rave, indo embora te dando tchau. Muito engraçado. Eles vieram aqui conversar com você, vieram te chamar para uma rave, para uma night. Imagina os sapinhos agora conversando com você, chamando para ir para a rave. Fala, Bia, vamos lá na rave. E eles estão muito engraçados, porque eles estão de óculos escuros, aquelas roupas fluorescentes de rave. Só que você não pode ir agora. Aí você agradece, dá tchau para eles, dá um tchau para eles. Com a mão direita, isso, dá um tchau. Isso, se despede deles. E agora, toda vez que você olhar um sapo, você vai olhar com carinho, né, com uma estima, como qualquer outro animal. E aquele medo que você tinha, aquele nojo, qualquer sentimento ruim que você tinha em relação a esse tipo de animal vai embora agora quando encostar na sua cabeça. 1, 2, 3, sumiu. Sumiu completamente. Agora, quando eu contar até 3, você abre os olhos, você vai ver que você não tem medo, não tem nenhuma sensação ruim em relação ao sapo. 1, 2, 3, abre os olhos. Ó, deixa eu mostrar um negócio aqui. Bonitinho, né? Gordo. Bonitinho. Bonitinho. Mostra para o pessoal o que você está vendo aí. Tô vendo um monte de foto de sapinho. Esse aqui é gordinho, ó. Tá vendo? Aí tem vários. Aí tem um que é neném. Bonitinho, né? Esse é neném, ó. Olha que bonitinho, olha que animalzinho legal. Ah, bonitinho. E beijadinho. Antigamente você conseguia ver a foto assim? Não. Tinha o quê? Cara, tinha muita fobia. Então, e agora? Eu ficava até mole vendo. Coloca um pouco mais pra trás. Sapo. Aí. E agora é um animalzinho como outro qualquer. Vou apertar, dá sua mão aqui. Apertar sua mão 3 vezes. Cada vez que eu vou apertar. Então, como vocês viram, foi um processo muito rápido com a Bia. Ela já estava nesse estado hipnótico, então nesse momento que ela falou que tinha esse medo de sapo, eu só fiz essa ressignificação em relação a essa fobia. Vocês viram que eu ridicularizei os sapinhos, fiz com que eles ficassem engraçados. E a gente vai fazendo essa reestruturação cognitiva, né, comportamental, de ao invés dela sentir o medo, ter essa reação automática de luta e fuga, no momento que ela tem essa imagem de sapo no cérebro dela, que faz com que ela fuja, com que ela tenha temor àquele animal, que não representa perigo nenhum, e isso vai sendo modificado. Isso faz com que ela encare essa situação através de uma outra perspectiva. E como eu estava na casa dela, eu não tinha um headphone, não tinha me preparado para utilizar a hipnose neurosensorial nesse momento, eu não poderia ter feito, se fosse um caso de uma outra pessoa, um cliente, eu poderia já ter preparado um som, ter levado ela para um lugar que seja esse lugar seguro que ela tenha, como, por exemplo, uma praia. Muitas pessoas gostam de praia, uma casa de campo, ir para um pôr do sol, um nascer do sol, e você potencializar a sugestão através de imagens ou visualização criativa, ou uma música que leve a pessoa a se sentir bem, ou um perfume que ela tenha e que faça com que ela se sinta bem também. Como eu abordei, pode ser um perfume do pai, da mãe, do avô, da avó, ou um próprio perfume dela mesmo, que ela costuma utilizar quando ela se sente bem. Então, você pode fazer esse processo de ressignificação, de dessensibilização e potencializar
através da hipnose neurosensorial. Eu já fiz isso com diversas pessoas e o resultado é realmente incrível. Em poucas sessões, em 1 ou 2 sessões, a pessoa já dissolve esse medo, essa fobia que ela tinha em relação a esse evento, que pode, ou essa fobia que pode ser específica ou pode ser uma fobia complexa, como no caso da agorafobia. E a partir de agora eu vou mostrar para vocês a hipnose com Giovanni de Lorenzi, que é o meu amigo que tinha fobia de grilo. O Giovanni saiu aqui. Vamos lá. Dá sua mão aqui. Apertar sua mão 3 vezes. Cada vez que eu vou apertando sua mão, você vai ficando mais relaxado, seus olhos ficam cada vez mais pesados. Na terceira vez, simples. Puxar um pouco mais forte, você entra num estado de transe muito profundo, tá? 1, mais relaxado. 2, ainda mais relaxado. 3, completamente relaxado, sentindo muito bem. Completamente relaxado, sentindo muito, muito bem. E agora, quero que você imagine um grilo desses grandes que você falou que tem medo. Quero que você imagine ele longe de você. Mas agora, quero que você imagine ele se aproximando devagarzinho, mas está sob controle, ele não vai chegar perto de você. Só perceba, depois vocês podem conferir no vídeo, que ele não tinha medo, ele tinha fobia de grilo. Quando eu falo para ele, que eu coloco ele nesse estado através dessa indução do arm pull, que eu falo para ele agora, imagine que o grilo está aproximando através de você, ele está com a cabeça baixa, mas quando eu falo isso, você pode perceber que ele chega até um pouco para trás. Mas eu falo, calma, você está num lugar seguro, ele não pode fazer nenhum mal. E você tem que saber fazer isso com a pessoa, porque você não pode fazer com que colocar ela nesse estado hipnótico e falar, agora imagine, por exemplo, no caso dele, que tem um grilo no seu ombro. A pessoa vai despertar, não é dessa forma que funciona. É uma dessensibilização sistemática progressiva. Como vocês vão ver, o grilo está afastado, eu coloco ele num local seguro, em que esse grilo, que esse agente fóbico não pode causar nenhum mal nele, e dou andamento no processo. É o ponto de pular em cima de você, não. Só vai se aproximando. Eu quero que você imagine ele de um jeito muito engraçado, de óculos escuros, tipo uma sombrinha, assim, um bonezinho para trás, tipo um surfista, com prancha, como se o grilo estivesse indo surfar pra praia. Ele tá vindo aqui te chamar para surfar. Aí você imagina ele chamando, Giovanni, vamos dar uma remada aqui na frente, vamos surfar. E ele tá muito engraçado. E você percebe que o grilo não vai te fazer mal nenhum. Ele é um animal como qualquer outro na natureza. Esse especificamente está muito engraçado, está com óculos escuros, boné, prancha de surf. E está te convidando para ir para a praia. E a partir de agora, toda vez que você olhar para um grilo, desse que você falou que tinha medo, que não conseguia passar perto, você vai sentir o mesmo sentimento que você sente quando vê um cachorro. Você vai perceber que ele é um animal que está na natureza, que é importante para o equilíbrio ecológico. É outra coisa também importante, você entender qual seria o animal para você criar essa ancoragem de uma associação positiva. Porque, por exemplo, eu falei para ele, agora toda vez que você vê um grilo, você vai ter a mesma sensação como se estivesse vendo cachorro. E é óbvio que o Giovanni não tinha medo nenhum de cachorro, ele gostava de cachorro. Mas não adianta eu falar isso para uma pessoa que também tem medo de cachorro, que só vai estar reforçando esse medo, associando inclusive o medo dele que ele tem de grilo com o medo que ele teria de cachorro. Então, ao invés de dessensibilizar, você estaria potencializando. Então, por isso é importante você fazer uma anamnese, perguntar para a pessoa qual seria um animal que ela goste, para você fazer essa associação. Então, assim, não é um protocolo que você vai seguir à risca para qualquer tipo de pessoa. As pessoas são únicas, né? Cada um tem a sua individualidade, então você tem que fazer essa anamnese e entender o que causou esse agente fóbico, essa fobia na pessoa, e depois fazer essa associação com aquilo que a pessoa realmente gosta. Como eu sabia que ele gostava de cachorros, eu fiz essa associação do grilo com os cachorros, porque eu sabia que funcionaria bem. E não te oferece nenhum perigo, não oferece nenhum mal a você, você vai passar por ele tranquilamente. Você poderia até pegar um grilo agora. Você se sente confiante, se sente tranquilo.
você sabe que o grilo não faz mal nenhum. É como se fosse um animal qualquer. Toda vez que você vê um grilo agora, você vai se sentir muito bem, em paz, tranquilo, sem nenhum medo. Você sabe que esse animal não te oferece problema nenhum. Você poderia até pegar um grilo agora, não poderia? Na mão, assim, para brincar, igual a gente pega um bichinho, um cachorrinho. Outra coisa importante aqui, eu faço uma pergunta para ele já afirmando. Eu coloco ele nesse local seguro e pergunto, você até poderia pegar um grilo agora, não poderia? Porque ele faz um sim com a cabeça, porque se ele diz que não, eu não vou forçar nessa situação, não vou falar que, então, mas você vai pegar assim mesmo. Não, eu teria uma outra estratégia, uma outra abordagem para fazer com que ele se sentisse seguro até chegar ao ponto dele fazer o sim com a cabeça e se imaginar, se visualizar segurando um grilo. E como ele é uma pessoa sonambúlica, ele vai chegar a alucinar e vai ver a minha carteira como se fosse realmente um grilo. E aí vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo. Conseguiria, não conseguiria? Então, só que legal. Vou contar até 3. Você vai abrir os olhos. Eu tô com um grilo aqui na minha mão. Você vai pegar ele. Vai pegar ele e vai me devolver. Vai ver que não faz mal nenhum para você. 1, 2, 3, abre os olhos, um grilo aqui na minha mão. Ele realmente está vendo um grilo, ele não está vendo abre a carteira, não. Faz mal nenhum para você. Está alucinando. Levanta para o pessoal ver na câmera o grilo. A ver como é que ele segura a minha carteira como realmente fosse um grilo, para não machucar, tendo até um cuidado, né? Tranquilo. Agora, toda vez que você passar e você ver um grilo que nem esse, você vai sentir bem, sentir em paz, sentir tranquilo. Daí vem. Pra não machucar ele aqui. Pronto. Não faz mal nenhum, coitado. Vou botar ele aqui agora na mesa. Agora eu vou contar até 3, você fecha seus olhos. 1, 2, 3, fecha os olhos. Relaxa profundamente. Toda vez que você vê um grilo, você não vai sentir nenhum medo, vai sentir bem, sentir em paz. Sabendo que ele não te oferece mal nenhum. 1, 2, 3, abre os olhos. Tudo bem? Sim. Você viu o grilo? Sim. Olha o grilo que é. Não, o grilo. Isso aqui era o grilo. Caraca. Da minha carteira. Eu falei porra de grilo. Caraca, tio. Eu juro pra você que eu vi a porra do grilo. E eu não tô de zoeira. Então, como vocês puderam ver, o Giovanni é uma pessoa sonambúlica, né? Ele chegou até a alucinar e viu o meu grilo, viu a carteira, minha carteira como se fosse o grilo. Então, assim, isso não vai funcionar para todas as pessoas que você fizer essa dessensibilização, se fizer esse reframe, esse reenquadramento, mas com as pessoas que são altamente hipnotizáveis, essa é uma estratégia muito boa para ser abordada. Como eu já tinha feito nesse vídeo, né, eu faço dou várias sugestões a ele, inclusive uma sugestão bem engraçada que eu fiz ele alucinar e enxergar o Leonardo DiCaprio do lado dele, sendo que não tinha ninguém, obviamente. E aí ele fica sem graça, porque ele realmente está vendo o Leonardo DiCaprio do lado dele. Eu, percebendo isso, aproveitei que ele é esse tipo de pessoa extremamente hipnotizável e dei essa sugestão de que o grilo era a minha carteira, coloquei na mão dele e houve essa reestruturação cognitiva, houve esse reframe, esse reenquadramento em relação a esse agente fóbico. E aí ele pega a minha carteira como se fosse o grilo, você vê que ele tem até um pouco de cuidado, ele fica segurando, né, com cuidado para não derrubar, e é uma estratégia que é bem eficaz em relação às pessoas que são extremamente hipnotizáveis, como no caso do Giovanni e da própria Bia. E, além disso, vocês podem utilizar, como a gente já viu, utilizar de gatilhos, de ancoragens, de estímulos sensoriais que podem ser auditivos, podem ser visuais, pode ser olfativo, que são gatilhos muito poderosos, são gatilhos muitas vezes inconscientes. Eu costumo muito falar que quando a gente viaja, ou pelo menos comigo isso funciona bastante, eu viajo para algum lugar e eu sempre escuto naquele lugar determinadas músicas, independente de quanto tempo passa. Eu sempre que escuto aquelas músicas, eu lembro de onde eu estava, eu lembro das sensações que eu tive,
durante aquela viagem, ou seja, são estímulos que resgatam memórias de forma bem rápida, bem automatizada. E você pode utilizar desse artifício para fazer com que a pessoa se coloque nesse local seguro através desses estímulos sensoriais. Eu vou deixar um protocolo nos anais do Congresso, um protocolo de auto-hipnose para fobia de avião. Foi um protocolo que me ajudou muito durante, né, o meu próprio tratamento, que eu fiz auto-hipnose para tratar essa fobia de avião, de voar, e que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque são muitas pessoas que sofrem de fobia de avião. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, o convite do Dr. João Oliveira, e tenho certeza que vocês vão sair desse congresso muito enriquecidos com conteúdo incrível de todos os palestrantes que foram convidados. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.